Hoje nós vamos falar de como cristãos devem tratar as autoridades. E para tal nós vamos ler Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, que nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Quem são estas autoridades de quem o texto está falando? São autoridades humanas, a exemplo de vereadores, prefeitos, governadores, presidente, delegados, ministros e juízes. Quais são os nossos deveres como cristãos para com estas pessoas? São pessoas que se encontram temporariamente instituídas de um poder humano para governarem os que estão debaixo de sua autoridade com determinadas funções. Então, quais são os nossos deveres como cristãos diante de Deus no nosso trato com estas pessoas? Primeiro, o cristão ele deve evitar toda e qualquer relação de bajulação com autoridades. A bajulação é quando a pessoa tem a obrigação de sempre agradar a autoridade em tudo, nunca dizer exatamente o que pensa, a verdade, para não ofender, e nesta obrigação de agradar sempre, mentir, omitir. O cristão deve fugir disso, porque o nosso Deus é o Pai da verdade. Satanás é o pai da mentira. Os cristãos agem à semelhança do seu Deus, que é o Pai, imitando o Senhor, que é o Pai da verdade. Por isso o cristão deve fugir de toda e qualquer relação de bajulação com a autoridade, porque é uma relação de falta da verdade, desonesta e que, portanto, ofende a palavra de Deus e a santidade do Senhor. O cristão deve encorajar as autoridades, falar a verdade, jamais bajular. Segundo, nós precisamos reconhecer que toda a autoridade é constituída por Deus e procede de Deus. Ainda que os meios para isto não sejam os meios que o próprio Deus estabeleceu, o Senhor tem os seus propósitos misteriosos com cada autoridade que Ele estabelece. Deus é a autoridade suprema e absoluta, e Ele constitui autoridades humanas que são limitadas e falíveis. E toda a vida humana, desde a família, que é o nosso primeiro
berço, vamos dizer assim, toda a vida humana encontra-se estruturada e alicerçada em relações de autoridade. Começa com a família e assim vai a escola, a sociedade como um todo, as leis, enfim, toda a vida humana encontra, a empresa, toda a vida humana encontra-se alicerçada em relações de autoridade. Deus estabeleceu dessa maneira para poder manter ordem, decência, para que a vida possa funcionar. Esse é o projeto de Deus. A ideia de autoridade é uma ideia que procede do próprio Deus. Terceiro, estas autoridades não devem ser temidas, mas respeitadas. Há muitos que têm medo de autoridade. Só se deve ter medo de autoridade quando se está praticando crimes. Do contrário, não se deve ter medo algum de nenhuma autoridade. Deve-se ter respeito. São pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus, investidas de um cargo que lhes coloca numa condição de poder humano, de determinadas obrigações, deveres, e estas pessoas devem ser tratadas com decência, com respeito, porque são seres criados à imagem e semelhança do Senhor e porque são pessoas investidas de poder sobre nós para nos governar. Portanto, não há necessidade de nenhum medo de autoridade, mas sim de respeito. Respeitar não significa que não se possa questionar, criticar, cobrar. Toda autoridade humana é passiva de erro, de imperfeição, é marcada pelo pecado. E por pecado de Adão, é filho de Adão, é imperfeito e, portanto, comete erros. Toda e qualquer autoridade está sujeita a cometer erros e deve sim ser questionada, cobrada, criticada. Sempre que isso for feito, isso deve ser feito com respeito, desde as palavras, as atitudes, porque são seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Um outro princípio também para o trato de cristãos com as autoridades é o pagamento de impostos. Nós devemos pagar honestamente os nossos impostos. Por quê? Jesus, certa vez questionado pelos fariseus a respeito da obrigação ou não de pagar impostos, numa época em que o imperador era César, o Senhor Jesus Cristo respondeu dizendo: dai a César o que é de César. Nesse texto de Romanos 13 que nós lemos, o Senhor nos orienta a pagar os nossos impostos. Nós sabemos que é do dinheiro dos nossos impostos que o governo faz obras, custeia a saúde, a educação, todos os serviços oferecidos pelo governo não são do dinheiro do governo, porque o governo não tem dinheiro dele mesmo. Os governos apenas administram o dinheiro do povo. E para que o governo tenha dinheiro para realizar os serviços que ele deve realizar, o governo necessita arrecadar impostos e nós, portanto, pagar os nossos impostos sem nenhuma sonegação, honestamente. Quando nós pensamos nisso, há uma dificuldade, há um incômodo que nos vem, que é a questão da desonestidade de muitas dessas autoridades que não administram corretamente os nossos impostos. Então, nós precisamos pensar essa realidade, observando dois aspectos. Primeiro,
que é nosso dever, diante de Deus e diante da lei, pagar os nossos impostos. De maneira que não fazer isto honestamente tanto é um pecado quanto um crime, passivo das sanções da lei e também do próprio Deus. Segundo, que é dever das autoridades executar, utilizar dos impostos, fazer uso dos impostos honesta e justamente. Então, se o meu dever de pagar impostos honestamente não é eliminado porque as autoridades não aplicam ou supostamente não aplicariam honestamente os meus impostos. Não, eu preciso cumprir o meu dever como cidadão, como cristão, e as autoridades cumprirem o dever delas, que é utilizar os impostos de maneira justa e honesta. Se eles não fazem assim, eles serão punidos pela lei, pelo menos assim deve ser, e darão contas ao reto e justo juiz da maneira como estão administrando os impostos dos cidadãos. Se estão administrando honestamente, serão recompensados por Deus. Se estão administrando desonestamente, serão punidos pelo reto e santo juiz. Outro princípio da maneira como cristãos devem tratar autoridades é o dever de orar pelas autoridades. São pessoas com um certo poder e que as ações, decisões delas têm a capacidade de beneficiar e muito a nossa vida, como também de prejudicar por demais a nossa vida. Estas pessoas muitas vezes são alvo da ação satânica que deseja destruir o ser humano, porque as ações delas têm um poder tanto de promover a vida, quanto, quando são decisões acertadas, quanto de destruir a vida quando são decisões erradas. Então, tanto o Senhor Deus pode usar autoridades como instrumentos nas mãos dele, e ele assim o faz tantas vezes, como muitas vezes há autoridades que são instrumentos satânicos para causar o mal na vida das pessoas. De forma que as autoridades devem ser alvos das nossas orações, pensando no bem delas e pensando no nosso bem, no da nossa família e dos nossos semelhantes como um todo. Então, cultivemos a prática de orar por aqueles que se encontram investidos de autoridade, quer nós concordemos com eles, quer não, oremos pela vida deles, para que tomem decisões que façam bem para nós e para os nossos semelhantes. Esses são um outro último princípio que eu quero trazer aqui é quando obedecer e quando desobedecer às autoridades. Nós devemos obedecer às leis promulgadas, estabelecidas, criadas pelas autoridades, todas as vezes que estas leis não contrariarem a palavra de Deus. Eu acho que um princípio muito interessante para a gente é pensarmos o seguinte: Cristo veio para dar vida e vida em abundância, vida plena, vida física, espiritual, emocional, vida completa. Então, todas as vezes que nós olhamos para uma lei, se nós devemos ou não cumprir, é interessante a gente pensar assim: essa lei, ela promove, ela preserva a vida ou ela destrói a vida? Pense nisso. Uma lei que destrói a vida não deve ser obedecida. Uma lei que promove a vida e preserva deve ser obedecida. As leis devem ser desobedecidas quando elas contrariam a palavra de Deus. Nos lembremos que Deus é a nossa autoridade suprema e a nossa lealdade a Deus ela é absoluta. Então, todas as vezes que as autoridades agem e promulgam leis que estão de acordo
com a palavra de Deus, nós obedecemos essas leis. Todas as vezes que as leis vão contra a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus e não temos nenhuma obrigação de obedecer leis que contrariam aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Devemos também, temos todo o direito de questionar, de recorrer e de desobedecer leis que contrariem a nossa maior autoridade humana aqui no país, que é a nossa Constituição. Então, se uma lei é inconstitucional, nós não temos a obrigação de cumprir aquela lei. Podemos recorrer, podemos questionar, podemos discordar daquela lei porque está indo contra a lei maior do nosso país, que é a nossa Constituição. Então, esses são os princípios. Que Deus nos ajude a tratar autoridades de forma bíblica e a sermos instrumentos de Deus na vida delas. Nós pretendemos também, assim que o Senhor nos dê graça, gravarmos um vídeo falando de como as autoridades devem tratar aqueles a quem eles governam. Deus te abençoe.